Oi, oi, aprendizes! Estamos aqui para mais um capítulo recheado de reflexões, não só para nos preparar para o outro lado da vida, quanto para melhorar o nosso dia a dia aqui na Terra. O capítulo de hoje é o 13º e é intitulado No Gabinete do Ministro. Qual é o tópico principal? O André Luiz está sentindo falta de trabalhar, está sentindo falta de fazer alguma coisa. Ele diz assim: volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal do mundo. Ele está sentindo falta do trabalho. Como eu tenho falado bastante aqui, o trabalho nos engrandece. É claro que muitos de nós podemos estar em ocupações que tiram as nossas energias, vamos dizer assim, né? Que não são trabalhos necessariamente que nós estamos fazendo com prazer, mas claro, o ideal seria que tudo que a gente fizesse, todos os trabalhos que nós conseguíssemos, fosse com um propósito. A gente sabe que na Terra é meio complicado, cada um vem aí de uma trajetória diferente, de uma família diferente, então nem sempre a gente tem as mesmas oportunidades que outras pessoas têm. Mas aqui a gente está falando do mundo espiritual, isso é um pouquinho diferente. Então toda a injustiça social, por exemplo, que nós vemos aqui na Terra, se nós estamos falando de uma colônia estruturada, não é assim que funciona do lado de lá. Então, ele lembrou dos 15 anos que ele trabalhou na clínica como médico e sentiu falta disso. E ele olhava para os lados, via os outros quartos, estavam cheios de enfermos e ele não podia atender, nem coisas emergenciais, nem socorros imediatos ele podia fazer. E que bom que ele percebeu isso, porque veja só qual era a diferença. Ele diz que, deixa eu achar aqui, eita, perdi. Qualquer enfermeiro, dos mais simples lá da colônia, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Por quê? Porque ele estudou medicina aqui na Terra, ele se baseava nos livros. E olha que coisa linda que ele fala. Lá, a medicina começa no coração. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Então ele estava reconhecendo que ele não poderia dizer eu sou médico e ir lá atender o paciente. Não é assim que funciona. Ele precisava se colocar humildemente como aprendiz. Isso estava inquietando ele, então ele perguntou, né, trocou uma ideia para o Lísias e o Lísias sugeriu que ele procurasse o Clarencio. O Clarencio atendia as pessoas, atendia aos questionamentos, né, aos moradores do nosso lar, e ele foi lá para conversar com o Clarencio. Bom, aí entra a parte mais interessante aqui para o nosso aprendizado. O ministro, primeiro, interessante, o ministro já tinha chegado antes das pessoas que foram procurar pelo atendimento e estava resolvendo coisas urgentes. Depois que resolveu as coisas que eram prioritárias, ele foi atender aos visitantes. Ok. Metodologia de atendimento. Ele chamava 2 pessoas por vez, porque isso era educativo. Ele aproveitava o tempo, porque quando vinha 2 pessoas e ele conversava com a primeira, o outro ali que estava ouvindo já estava aprendendo alguma coisa com isso. E quando chegou a vez do André Luiz, entrou ele e uma senhora, e a senhora foi a primeira a ser atendida. Então, o capítulo de hoje é o diálogo do Clarencio com essa senhora, e olha só a situação. A senhora chegou para ele toda chorosa, dizendo que tinha um pedido muito importante. Não tolero mais as saudades dos meus filhinhos lá na Terra, porque eu estou sabendo que eles estão vivendo tribulações muito grandes, infortúnios, e eu sei que os desígnios do Pai são justos, mas eu queria aí a intercessão para poder ajudar. Aí o Clarencio fala assim: mas se você reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Ah, eu quero recursos para conseguir protegê-los eu mesma nas esferas do globo. E o Clarencio começa a alertar essa senhora. Ok, só que o pai criou o serviço e a cooperação, muito importante isso para gente, como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido. Pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o quanto você já aprendeu a trabalhar e servir para você poder cooperar e efetivamente ajudar seus filhos? É isso que ele está perguntando aqui. E ele pergunta para ela: quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão, do seu pedido? Veja só, ele está perguntando quanto
tempo ela trabalhou pela colônia. Bônus hora, o André tem uma nota no livro que é um ponto relativo a cada hora de serviço. Isso mesmo, é como se fosse um salário. E lá a gente vai entender mais para frente, eles trocam esses bônus horas por benefícios, por diversões. Muito interessante. Gente, é uma sociedade organizada, a gente precisa entender isso. E não imaginar isso como algum misticismo. Não, é uma sociedade organizada em que as coisas acontecem de forma muito mais organizada mesmo e justas do que acontece aqui na Terra. E a senhora respondeu, 304. Gente, Clarencio fala assim para ela, é de lamentar, pois, que aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia hoje, até hoje, 304 horas de trabalho. E eu fiz a conta, claro. 304 horas de trabalho em mais de 6 anos representam 38 dias úteis. Gente, a mulher trabalhou durante 38 dias, considerando um período de 6 anos que ela já estava na colônia, não nas regiões de sofrimento. Aí o Clarencio começa a comentar com ela, porque, poxa, será que foi falta de oportunidade dela trabalhar? Porque o André tá indo lá pedindo um serviço, né? Ele tá pedindo por uma oportunidade de trabalhar. A gente vai ver que ele vai pedir por isso. Ok. Ele fala assim: logo que você saiu lá das regiões de sofrimento, eu te ofereci uma atividade louvável na turma de vigilância no Ministério da Comunicação. É um determinado cargo. E olha que a mulher respondeu: ah, mas lá era serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Ok, aí depois eu te ofereci, irmã, uma tarefa com os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. E ela respondeu: pior, aqueles departamentos são repletos de pessoas imundas, palavrão, indecência, miséria. Ok, voltou o ministro. Reconhecendo suas dificuldades, eu te mandei para cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem tolerará, se não os santos? Ah, tá querendo o quê, né? E voltando ao capítulo anterior, tem serviço a ser feito no mundo espiritual. A gente pode ver aqui pelos títulos dos cargos, né? Não ficaram aí os meus esforços, voltou o ministro. Te coloquei para trabalhar nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, talvez enfadada com as minhas providências, você se recolheu aos campos de repouso. Nome bem mais bonito, né? Campos de repouso, parece um spa. E ela respondeu: era também possível continuar ali, só encontrei exigência exaustiva, fluidos estranhos, chefes ásperos. Quantas oportunidades de trabalho foram dadas a essa mulher e quantas ela rejeitou? Todas. E o ministro vai esclarecer para ela: para a gente ajudar alguém, nós precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos. Esses são os verdadeiros trabalhadores com os quais a espiritualidade pode contar. Por exemplo, quando tem alguém aqui na Terra precisando de ajuda, na hora de enviar um mentor para ajudar essa pessoa. Quando nós precisamos de ajuda, quando nós fazemos prece. Ou você acha que quando a gente faz prece, os nossos mentores lá, os nossos orientadores que estão, por exemplo, o ministério lá do auxílio, quando eles receberem a nossa prece, vocês querem que eles mandem essa mulher desorientada para ajudar a gente? Eu não quero. Eu prefiro alguém que tenha um pouquinho mais de boa vontade para ajudar e cooperar. E aí é isso que ele está falando para ela. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia, porque nós não damos só o que a gente tem, a gente precisa de força superior, a gente precisa da ajuda de pessoas mais elevadas, que já adquiriram mais competências espirituais, para poder dar suporte para a gente. E a gente vai ver isso no resto do livro e na série André Luiz também, nos outros livros, isso acontece muito. Quantas e quantas vezes, na hora de interceder por uma situação aqui na Terra, surge um mentor bem mais elevado para interceder na situação, porque aqueles que estão ali tentando ajudar não têm condições, o sentimento não está tão aflorado quanto aquela tarefa necessita. E essa mulher, pelo jeito, não entendeu isso, né? Para terminar, o Clarencio coloca assim: sem a cooperação é impossível atender com eficiência. E ela diz: o que você vai fazer na Terra se você ainda não aprendeu a suportar nada?
Ela está no mundo espiritual, com toda a justiça do trabalho que existe lá. E ela não quer fazer nada, ela só se esquiva de responsabilidades. E isso é um aprendizado para a gente, não falando só do mundo espiritual, falando aqui na Terra também. As coisas que aparecem para a gente está fazendo com boa vontade? A gente está fazendo com o coração? Ou nós queremos sempre nos esquivar para nos direcionarmos aos campos de repouso ou às quatro paredes confortáveis da nossa casa? Que é muito tentador, tirando o quesito aí da quarentena, né, que isso passou a ser uma necessidade. Vamos pensar um pouco antes. A gente preferia ficar no confortinho da cama. Eu, por exemplo, adoro uma cama, nossa, adoro um soninho bom, ainda mais assim com um tempinho de chuva. Ou a gente encarava, ou a gente doava o nosso tempo além do que era cobrado pelo nosso trabalho profissional. Bom, vamos finalizando então o capítulo com as palavras do Clarencio. Para que qualquer um de nós alcance a alegria de ajudar os amados, gente, é uma alegria interceder por aqueles que estão sofrendo, principalmente quando foram pessoas da nossa convivência aqui na Terra. Vamos imaginar esse cenário no mundo espiritual. Só que aí faz-se necessária a interferência de muitos a que tenhamos ajudado por nossa vez. É uma troca, é um networking. Você fez algo por alguém, você tem mérito para que alguém venha te ajudar e te dar suporte também. Os que não cooperam não recebem cooperação. Cooperação, isso é da lei eterna, isso é da lei divina. Da mesma forma que aqui, às vezes, quando a gente faz o bem pelos outros, as pessoas lembram da gente, né? Poxa, a Lívia fez isso, eu tô te devendo uma, né? Não é isso que as pessoas costumam dizer? Ou então a gente diz isso, ei, tô te devendo uma, quando a pessoa faz um favor pra gente. Isso é cooperação, isso é caridade desinteressada, né? Que a gente fala, uma caridade moral, que inclusive teve essa semana no Evangelho, no nosso comentário do Evangelho. Bom, e aí, essa querida irmã nada acumulou de seu para dar. E aí, como é que ela quer ter cooperação dos outros e ter o benefício de ter recursos para ir lá na terra interceder pelos filhos? O Clarencio fala que ela seria como uma mãe paralítica, sem condições de ajudar. Ela não ia poder dar nada de si. Que isso sirva então de reflexão para a gente. O que nós estamos fazendo? Como é que será que seria o nosso comportamento se nós estivéssemos lá no mundo espiritual? E mais, o que será que o André sentiu ao ouvir isso tudo? Recapitulando, ele foi até o Clarencio porque ele queria trabalhar. Ele queria trabalhar principalmente porque ele estava sentindo falta dos 15 anos em que ele clinicou na Terra. O que será que ele foi pedir para o Clarencio? Será que ele foi pedir um trabalho qualquer, um trabalho que exige abnegação e paciência, ou ele foi pedir para atuar como médico? A gente vai conhecer isso no capítulo que vem. Hoje a gente termina assim: levantei-me hesitante para conversar. Última frase do André do capítulo, dizendo que ele foi lá para conversar com o ministro, só que ele estava hesitante com tudo que ele tinha ouvido anteriormente, e, portanto, vimos que o procedimento do ministro de chamar 2 a 2 para conversar tem o seu efeito, além do proveito do tempo. Tem muito proveito de aprendizado, ouvindo orientação para o outro, que nós podemos também ter aproveitado e absorvido algumas informações para o nosso aprendizado, ouvindo essa conversa do Clarencio com essa senhora, e também na semana que vem, ouvindo a conversa do Clarencio com o André Luiz. Eu fico por aqui, deixando um beijo para vocês e, de novo, convidando. Leitura, tirem as dúvidas, façam comentários, porque o aprendizado aqui é mútuo. Um beijo a todos.